A paz do Senhor, estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2024. Estamos hoje finalizando a última lição da revista que tem o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa a lição que nós estamos estudando nesse trimestre, né, finalizando hoje com a lição 13, a cidade celestial, lição que vai ser estudada de forma presencial no dia 30 de junho de 2024, né, e tem esse título, a cidade celestial. Então, a gente faz aqui inicialmente, né, aconselho os irmãos que são professores a fazerem aí uma perspectiva, né, aí, das lições que foram estudadas ao longo do trimestre, para que os irmãos tenham essa noção de que todas as lições que foram estudadas estão interligadas, né? A cidade celestial, a lição que será estudada por último, é, na verdade, o alvo final dessa jornada cristã, né? É uma jornada que se inicia com um novo nascimento. Nós vimos isso na primeira lição, o início da caminhada, né? É necessário nascer de novo para que se possa iniciar o trajeto, essa caminhada. E aí vimos isso também na segunda lição, onde vimos a escolha entre a porta estreita e a porta larga, né? Cada uma com seus caminhos também ali respectivos, né? O caminho da porta estreita, um caminho da porta estreita, um caminho apertado, e o caminho da porta larga, um caminho espaçoso, né? Cada um conduzindo para locais diferentes. Na lição 3 nós vimos o céu como destino do cristão, isso para aquele que entra pela porta estreita, e vimos na lição 11 a realidade bíblica do inferno, o destino daqueles que entram ali pela porta larga. Na lição 4, nós vimos então aí como é que o cristão deve se conduzir na caminhada. Veja, ele entra, inicia essa trajetória, esse trajeto, essa jornada, essa caminhada, e ele deve se portar da forma adequada ao longo dessa caminhada. Vimos isso na lição 4. Na lição 5, nós vimos que ao longo da caminhada, o cristão ele tem inimigos. Esses inimigos podem ser internos ou externos, né? No caso, nós temos aí como inimigo interno a carne, e como inimigos externos, o diabo e o mundo, né? Então nós vimos isso na lição 5, e na lição 6 vimos as armas para combater esses inimigos, né? As nossas armas espirituais. Já na lição 7, nós vimos ali o perigo da murmuração, né? De murmurar ao longo dessa caminhada, devemos evitar esse pecado. Foi um erro cometido pela nação de Israel e que pereceram, né, devido aí a esse pecado no deserto, que nós devemos aí, somos alertados biblicamente a evitar esse erro, né? Já na lição 8 vimos a importância da confissão e do abandono do pecado, né? Infelizmente, muitos por aí hoje não estão mais confessando os seus pecados, não estão mais reconhecendo os seus pecados, muito menos abandonando. Alguns até reconhecem que estão errados, mas continuam na prática do pecado. Dessa forma, não é possível permanecer ali no caminho apertado, né? Então é necessário, para que possamos trilhar rumo ao céu, confessar, reconhecer o nosso estado pecaminoso e abandonar a vida pecaminosa, né? Vimos também na lição 9, resistindo à tentação no caminho, a importância de se resistir à tentação, né, e não ceder à tentação. Todos somos tentados, todos passamos por adversidades ao longo do caminho, mas o importante é não ceder a essas tentações, a essas provações, a essas adversidades ao longo da jornada, para que possamos vencer ao final. Já na lição 10, vimos ali desenvolvendo uma consciência de santidade, né, a importância de se ter uma vida santa, né, de reconhecer. E aí vimos as etapas, obviamente, né? Nós temos aí a santificação inicial como uma posicional, né? Nós somos posicionados como santos. Vimos ali que ao longo da nossa trajetória nós passamos pelo processo, né, pela parte progressiva da santificação, já que a santificação é um processo que até coincide com o processo da salvação. Então, ao longo da nossa jornada, a gente vai se santificando
ainda não de forma perfeita, porque no final, aí sim, o aspecto final do processo, tanto da salvação como da santificação, a gente tem então a santificação perfectiva, que aí é, na verdade, a glorificação dos salvos, né? E aí na lição 11 vimos a realidade bíblica do inferno, né? Vimos aqui o destino dos ímpios, né? E vimos os termos que são traduzidos na Bíblia como inferno, né? Termos como no hebraico Sheol, no grego Hades, Tártaro, Guiena, né? Vimos ali o estado intermediário daqueles que estão ali trilhando o caminho espaçoso, né? Indo rumo à perdição, e o estado final, né? Então vimos ali o Sheol, o Hades, o Tártaro como destinos intermediários, o Guiena, o Lago de Fogo, como destino final desses perdidos, as pessoas que rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Já na lição 12, né, foi estudado a bendita esperança, a marca do cristão. E é nessa esperança, nessa expectativa pela cidade celestial que a gente finaliza aqui a lição com a lição de hoje, né, a cidade celestial, a lição 13. E o texto áureo dessa lição se encontra em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, onde diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos duas grandes verdades, tanto a da cidade celestial, é uma realidade bíblica, como também a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando, estamos esperando ansiosamente a vinda do Senhor nos altos céus. E a verdade prática nos diz que a cidade celestial ela é o alvo de toda a nossa jornada. Então a gente não está trilhando essa jornada aqui em vão. A gente não está trilhando essa jornada sem expectativa. Nós temos uma esperança. E a esperança é nosso alvo, nossa esperança, nosso alvo final é a morada celestial, estamos para sempre com Deus. Ele diz que iniciou com o novo nascimento, nós vimos lá na primeira lição, e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Glória a Deus. E aqui a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, dos versículos 9 ao 14, e Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 5. Aqui vai falar a respeito da Nova Jerusalém, né, que na verdade é ali o destino final dos salvos em Cristo Jesus. E aqui estaremos, meus irmãos, estudando, né, no primeiro tópico a respeito do paraíso eterno, né? Então o nosso alvo é esse, na verdade, é o destino eterno. Veremos aqui a definição de paraíso como um local intermediário e também como o estado final, né? Paraíso, no caso, eterno, um destino final, que no caso seria, no caso, a nova Jerusalém, o final, né? Mas há também estados intermediários, assim como há o estado intermediário para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não estão salvos na pessoa do Senhor Jesus, há também o estado intermediário para aqueles que são salvos na pessoa de Cristo, né? É isso que nós devemos compreender, né? Aqueles que são salvos na pessoa de Cristo também têm aí um estado intermediário, né? Que é no paraíso. E por isso que muitos até quando vão falar a respeito do estado intermediário, citam o paraíso, e quando é o final já não falam como paraíso, falam como a Nova Jerusalém, né? Mas podemos dizer que a Nova Jerusalém ela é, na verdade, então, um paraíso eterno, né? Onde nós estaremos ali, se levarmos em consideração o termo paraíso, né? Como o local onde o salvo ele estará ali em comunhão eterna com Deus, então a Nova Jerusalém ela é o nosso paraíso eterno. Já no segundo tópico, o autor ele vai falar aqui a respeito do eterno e perfeito estado, o estado perfeito e eterno, né? Onde nós estaremos trazendo aqui, né, alguns aspectos, alguns símbolos desse estado, explicando o que é esse estado perfeito e eterno dos salvos. Veja, devemos identificar e saber que há o estado eterno e perfeito dos salvos e da criação como um todo, né? Os salvos, o estado perfeito e eterno dos salvos, ele vem ali a partir do arrebatamento da igreja, já se inicia com a glorificação. O salvo já estará no seu estado perfeito e eterno, glorificado. É certo que muitos aí irão ser glorificados depois, né? Aqueles da grande tribulação, depois também no milênio, serão glorificados ali conforme forem, né,
ali acontecendo a glorificação deles. Mas a igreja de Cristo já será glorificada, tanto os salvos do Antigo Testamento como agora a igreja de hoje do Novo Testamento, serão glorificados ali em virtude do arrebatamento da igreja, né? Então eles já estarão no estado perfeito e eterno, que é a glorificação. E aí, claro, tem o estado perfeito e eterno de toda a criação. E aí sim, falaremos de novos céus, nova terra, e aí virá a nova Jerusalém, sim, aí a criação como um todo, né, estará ali no seu estado perfeito e eterno, né, a criação como um todo. Mas os salvos, né, esse estado perfeito e eterno dos salvos, ele já se iniciará com o arrebatamento da igreja, no processo da glorificação. Ninguém ainda está no estado perfeito e eterno, né, nenhum salvo ainda está, porque estão aguardando o arrebatamento da igreja para que naquele momento ocorra ali a glorificação. E aí falaremos de alguns desses símbolos do estado perfeito, né, ali da criação. E no terceiro tópico falaremos do estado final de todos os santos, né, nossa expectativa, o fato de que viveremos ali em comunhão eterna com Deus e com os nossos irmãos, né, ali nas regiões celestiais, e também, né, o fato de que a Nova Jerusalém, aquilo que nós esperamos é a nossa casa, é nesse local, né, onde nós viveremos eternamente com Deus e com Ele reinaremos, né? Então, meus irmãos, aqui o paraíso, né, na verdade, ele é visto, como a gente falou, como um destino dos salvos, né? Assim como o inferno, os termos que são traduzidos ali como inferno na Bíblia, são, na verdade, né, ali traduzidos como destino dos ímpios, né? Seja um destino intermediário ou um destino final. Também paraíso a gente pode ver aqui como destino local intermediário, um destino final, eterno, né? Então a gente tem, na verdade, aí, claro que alguns vão aqui falar do paraíso apenas como estado intermediário, né? Mas nós consideramos aqui a Nova Jerusalém como estado eterno, né? Como paraíso eterno, a gente pode colocar também como paraíso. Mas, em geral, o termo paraíso ele é utilizado por muitos para local intermediário, né? Que ainda aí virá o paraíso, o estado eterno, né? Então, na verdade, compreendido, né, como um local de descanso, um local de bênção, um local de comunhão com Deus após a morte física. Então, o ser humano ele morre fisicamente, o corpo ele vai para a sepultura, e a parte espiritual, a alma e o espírito vão para um local. Como a gente já falou, aqueles que entram pela porta larga e trilham um caminho espaçoso, vão para o inferno. Aí a gente lembra lá no estado intermediário, hoje no caso Hades, né? Ou no termo hebraico lá seria o Sheol, né? Então o Hades é o local para onde vão os que morrem sem Cristo. Já os que morrem em Cristo vão para o paraíso, né? Como Jesus falou ali para o ladrão na cruz, ali na passagem em Lucas. Então nós vemos, na verdade, que o paraíso ele é visto como um estado intermediário aí nesse momento, né? Então, após a morte física, o corpo físico ele vai ali para a sepultura e a alma e o espírito vão para, aqueles que são salvos vão para o paraíso, né? Então a palavra paraíso ela é uma palavra de origem oriental persa, né? Pairidaisa, e na verdade significa jardim cercado, né? Parque, né? E aí a gente vê que o paraíso ele é utilizado em diferentes contextos na Bíblia, né? A gente vê primeiro o jardim do Éden, que é associado ao termo paraíso, e foi ali um local perfeito, né? Criado por Deus para que Adão e Eva habitassem ali antes de pecar. Após pecarem, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, ou seja, expulsos do paraíso ali criado por Deus para que eles habitassem. Era um local em que eles tinham comunhão com Deus, era um local em que eles estavam ali sem pecado, né, até eles cometerem o pecado, até eles obedecerem a Deus. Veja bem, ali aquele local era um local onde havia a permissão de pecar, eles poderiam pecar, e de modo que eles vieram a pecar, né? Ali naquele paraíso, naquele local ali. Já no paraíso mais à frente, a gente vai ver, nós, no caso, não iremos mais
pecar, ali não haverá a possibilidade de cometer pecado, né? Até porque já tomamos a nossa decisão de não viver uma vida de pecado. Então, o Jardim do Éden é visto, né? É associado ao termo paraíso, nesse sentido aí. Também identificamos ali o paraíso, uma parte do Sheol, termo lá em hebraico. Novo Testamento no grego é Hades, né? Então o Sheol, ele tinha, na verdade, como a gente viu ali na lição de número 11, quando estudamos a palavra inferno, né, nós vimos que o Sheol, ele tinha duas partes. Uma parte destinada para os ímpios, outra parte destinada para os justos, os piedosos. Isso a gente vê lá naquela passagem do rico e Lázaro, lá em Lucas. Nós falamos isso. Se os irmãos não viram, vejam a lição número 11, que os irmãos vão ver a gente explicando melhor esse assunto ali, né? Então, na verdade, havia um local para onde iriam os salvos ali no Sheol, né? Um local reservado para a alma das pessoas piedosas. Em terceiro, nós vemos também aí o termo paraíso, ele sendo associado à região celestial, né? Como Paulo fala ali na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo número 12, e nos versículos 2 ao 4, Paulo diz assim, ó, conheço um homem, isso Paulo, muitos dizem, provavelmente se referindo a ele mesmo, né? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. O terceiro céu, o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de modo de que ao homem não é lícito falar, né? Então você veja, não é que Paulo viu, Paulo ouviu ali, né, palavras inefáveis, palavras que não era ali permitido ele falar, né? Então você veja que local maravilhoso, fantástico era esse local para o qual Paulo foi ali levado, o paraíso, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é que o termo paraíso é associado a esse local para onde vão os salvos, né? Aqueles que morrem em Cristo, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor, como foi o caso do ladrão ali ao lado da cruz, né? Lucas 23, 43, né? Quando Jesus diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Como o Senhor Jesus fala ali para o ladrão, dizendo a ele, né? Que ainda hoje ainda naquele dia estaria ali com ele no paraíso, né? Também Apocalipse capítulo 2, versículo 7 também fala ali a respeito do paraíso, local para onde vão aqueles que vencerem, aqueles que são salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E um quarto contexto onde é observado o paraíso é o paraíso como um paraíso final. E aí a gente fala da Nova Jerusalém, né? Que estarão ali juntamente com um novo céu e uma nova terra, né? Visto que isso ocorrerá ali após o Tribunal do Trono Branco, né? Então a gente vê ali Pedro falando a respeito desse novo céu e nova terra ali em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 14, né? Então essa Nova Jerusalém é, na verdade, o destino final dos salvos, né? É o alvo dos salvos. Então a Nova Jerusalém, ela simboliza ali a consumação da história da redenção, né? Quando o homem pecou ali no Jardim do Éden, Deus criou um plano de redenção para a vida do homem, e esse plano de redenção ele culmina ali na Nova Jerusalém, né? Então Jesus, ele morreu na cruz para que fôssemos salvos e um dia possamos estar com ele eternamente na Nova Jerusalém, na cidade celestial, né? É onde Deus vai habitar ali com o seu povo eternamente, ali eliminando toda dor, todo sofrimento, a morte, né? Como ele fala em Apocalipse, no capítulo 21, né? Nos versículos do 1 até o 4, diz assim, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha só, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Glória a Deus. E ele diz no 5, né? O que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus, né? Então aqui a gente vê, na verdade, né? Vale aqui a gente situar onde está essa nova Jerusalém, porque a gente terá vários eventos escatológicos que iniciarão com o arrebatamento da igreja. A gente vai ter então ali, em ordem cronológica, né? O arrebatamento da igreja. Em seguida vem a grande tribulação, e aí ao final da grande tribulação a gente tem a segunda vinda gloriosa de Cristo, a segunda vinda física. A gente fala dessa segunda vinda, a parousia, né, como sendo dividida em duas partes, uma vinda até as nuvens para levar a sua igreja para o céu, e aí ao final da grande tribulação, a segunda vinda ali em glória fisicamente do Senhor Jesus Cristo, né, para salvar a nação de Israel, onde haverá ali, e claro, tem vários eventos aí que ocorrerão nesse meio aí, mas haverá ali o julgamento das nações, haverá o início do período milenial, né? Então após a grande tribulação vem o período do milênio, né? Que são 1000 anos ali de governo do Senhor Jesus, onde haverá a restauração, por exemplo, de Jerusalém, mas não é essa Jerusalém, a nova Jerusalém, ali após os novos céus e nova terra, no novo céu e nova terra, não. Aquela Jerusalém que será restaurada é a Jerusalém física, a Jerusalém aqui da terra, né? Esta será restaurada no governo milenial. Mas a nova Jerusalém, essa já é outra, não é a Jerusalém do milênio, né? Então a gente vai ter o período do milênio, após o encerramento do milênio, vem o tribunal do trono branco, é o julgamento dos ímpios, e após o tribunal do trono branco, aí sim, novos céus, nova terra, até porque serão desfeitos, né, os céus e terra, como a gente já falou aqui, 2 Pedro 3, do 10 ao 14, a gente tem aí também as passagens de Apocalipse, né, onde o céu e a terra fugirão da presença de Deus, serão desfeitos, e aí haverá, sim, um novo céu e uma nova terra, onde ali virá a nova Jerusalém, né, e aí a gente vê a entrada, né, aí da nova Jerusalém, onde habitarão para sempre os salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Ali estarão somente os salvos, até porque, como a gente já viu na lição 11, aqueles que morreram sem Cristo estarão eternamente sofrendo no lago de fogo. Ali não há a presença de Deus, não há vida naquele lugar, né? Então a Nova Jerusalém, ela é situada ali após o tribunal do trono branco. Aí sim vem o período da eternidade, né, em si, ali, por isso que o autor chama aqui o estado eterno e perfeito de toda a criação, né? Como eu já falei, o estado perfeito e eterno dos salvos, ele já inicia com a glorificação, que é o aspecto final da salvação, que é o que a gente espera, né? Então, essa etapa final da salvação, ela é a glorificação, ela ocorrerá com o arrebatamento da igreja. Já o estado final de todas as coisas, somente com o tribunal ali do trono branco, até porque ainda no período do milênio estaremos com terra física, os mesmos céus que nós temos atualmente, mas no final de tudo, após ali no tribunal do trono branco, esses céus, essa terra serão desfeitos, nós já glorificados, e aí vem novo céu, nova terra, e aí sim, o estado perfeito e eterno de toda a criação, né? Então, aqui vale a gente ressaltar, né, a crença no paraíso, na Nova Jerusalém, dá e fornece ao crente uma esperança, né, firme e certa de que há o glorioso além desta vida, né? A gente vê, na verdade, que Paulo diz aos Coríntios, né, no capítulo 15 e no versículo 19, Paulo diz o seguinte, ó: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nossa expectativa não está somente aqui nas coisas terrenas, esperamos algo que vem no tempo vindouro, né? Cristo tem algo preparado para nós. Também ele fala aqui
para os Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, quando ele vai falar a respeito do arrebatamento, ele começa dizendo o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Então veja, nós temos uma esperança. Nós aguardamos por algo maior. E essa esperança é uma esperança firme, é uma esperança certa. E é nessa certeza nós aguardamos ali a cidade celestial, e isso nos motiva. Essa esperança, ela nos motiva a viver uma vida de fidelidade, uma vida de perseverança, uma vida de santidade ao longo dessa jornada que nós estudamos no nosso trimestre, né? Ao longo desse trimestre, sabendo dessa forma que o sofrimento presente que nós passamos não se compara com a glória futura que Deus tem preparada para nós, né? Como Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que essa certeza do paraíso, da Nova Jerusalém, nos faz andarmos mais firmes em nossa caminhada, aguardando a cidade celestial. E aí no tópico 2, o autor ele vem tratar a respeito do estado perfeito, do eterno e perfeito estado, ou estado perfeito e eterno, né? Então aqui se refere, na verdade, à condição final e eterna dos salvos. Dos salvos, e também podemos falar da criação, né? Então é um estado de perfeição absoluta, livre de pecado, de sofrimento, da morte, né? Onde os crentes vão viver em plena comunhão com Deus. Veja, podemos falar disso com relação aos salvos, que no momento da glorificação já estarão livres de tudo isso, em comunhão perfeita com Deus, e podemos falar da criação como um todo, porque no momento os salvos estarão já salvos ali, glorificados, e a criação ainda não estará no seu estado perfeito e eterno. Então podemos dividir nesses dois aspectos aí para poder compreender melhor a situação, porque o estado perfeito e eterno dos salvos, ele não vem somente quando vier os novos céus e nova terra, não. Já estaremos ali no nosso estado perfeito e eterno, livre de pecado, até porque já haverá ali o tribunal do trono branco. Se não estivéssemos no estado de perfeição eterna, estaremos sujeitos a pecar. E não estamos mais sujeitos a pecar no nosso estado perfeito e eterno, né? Glorificados ali. E em comunhão eterna com Deus, né? Livre de sofrimento, livre de morte, né? Então, o estado perfeito e eterno dos salvos, né, ele vai se dar com a etapa da glorificação, juntamente ali com o arrebatamento da igreja. Então, no momento do arrebatamento, os salvos serão glorificados e já estarão no estado, veja, um estado perfeito e eterno, né? Estarão ali perfeito e eterno, ou seja, o estado deles será de perfeição eterna. Então não devemos confundir o estado perfeito e eterno dos santos com o paraíso eterno, né? Com a perfeição da criação, né? Que aí é onde vai entrar a Nova Jerusalém, né? Então, com relação ao estado perfeito e eterno da criação, ali a gente vê que vai ser estabelecido com a criação do novo céu e da nova terra, né? Esse céu e essa terra cheia de pecado, que veja, a terra contaminada pelo pecado da humanidade. Os céus, a gente sabe aí onde o diabo está atuando. Hoje nós vimos isso nas lições ao longo do trimestre. Estão contaminados pelo pecado. E esses céus, essa terra contaminada pelo pecado, serão aí desfeitos. Serão aí desfeitos e haverá um novo céu e uma nova terra sem pecado, sem sofrimento, sem dor, né? E como Jesus diz, eis que faço nova todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é transformar todas as coisas, é trazer novidade, é tirar aquilo que é velho, é tirar aquilo que é pecado e trazer aquilo que é novo, aquilo que é santo, aquilo que é puro,
né? Então a gente vai ter, na verdade, novo céu, nova terra, como diz em Apocalipse 21:1, ali no estado perfeito e eterno de toda a criação, né? E aí tudo será um em Cristo, né? Então o céu e a terra, na verdade, eles serão um só na pessoa de Cristo, como Paulo falando aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 20, ele diz assim, ó, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, né? Então aqui os céus e a terra hão de ser um só em Cristo Jesus, né? Ali nesse estado perfeito e eterno. E aqui o autor na lição ele traz 4 símbolos desse estado perfeito e eterno, né? O primeiro símbolo que ele traz é o rio puro da água da vida, como está lá em Apocalipse 22:1, tá? Inclusive na lição, na leitura bíblica em classe. E aqui a gente vê que representa, né, simboliza a vida eterna, que procede do próprio Deus, né? Como ele diz aqui, que esse rio puro da água da vida procedia do trono de Deus e do Cordeiro, né? Está ali simbolizando a vida eterna que vem de Deus. Por isso que nós, salvos, teremos a vida eterna, porque estaremos com Deus para sempre. E a vida procede dele. Já aqueles que estão distantes da presença de Deus, que existirão distantes da presença de Deus, eles morrerão eternamente. Aí é a segunda morte. Ali eles estarão em um eterno sofrimento, distante de Deus, sem vida. Já nós teremos vida porque essa vida procede de Deus, como esse rio aqui ele está simbolizando. Claro que aqui a gente não vai se ater, né, no fato de que se isso é literal, se isso é simbólico, né, o fato aqui disso daqui, mas entendemos que o que isso daqui representa, e isso daqui representa a vida eterna procedendo ali da parte de Deus. Haverá ali também, né, como o autor fala, né, em Apocalipse 22:2, a árvore da vida, né, ou um conjunto de árvores ali ao lado desse rio, né, o que estará representando ali também a vida, né, que triunfou sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre a dor, sobre o sofrimento. Então, essa árvore da vida que traz cura, né, simbolizando saúde, né, em contraste com enfermidades, com a morte, ela representa também ali a vida que vem de Deus para nós, né? Outro símbolo também aqui é a ausência de maldição naquele local, né? Como diz aqui em Apocalipse 22:3, nunca mais haverá maldição ali contra alguém. Veja que ali será o fim de todo o sofrimento, de toda a maldade. Também teremos ali comunhão eterna com Deus, né? Como ele fala nos versículos 4 e 5 do capítulo 22. Verão o seu rosto, né? Aqui diz também que não haverá mais noite, nem vão necessitar de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, né? Então reinarão com ele para sempre. Então você veja que Deus estará para sempre conosco. É uma comunhão eterna com Deus. Estaremos para sempre com Deus e com ele reinaremos, né? E aí qual a importância de compreender, de saber a respeito do estado perfeito e eterno para a nossa vida cristã, a nossa jornada cristã atualmente? Então a gente tem aí 2 pontos importantes, pelo menos, para isso. O primeiro é que a certeza de um estado perfeito e eterno, ela dá a nós crentes uma esperança segura e uma motivação para perseverar em nossa fé e viver em santidade, né? Pontos aí que estudamos ao longo do nosso trimestre. Outra importância também é que a visão do estado eterno, ela ajuda os crentes a rejeitar o pecado e buscar uma vida de santificação, uma vida de retidão diante de Deus, né? Sabendo aí que as suas ações, as suas atitudes, elas têm consequências eternas, né? Nós somos livres para escolher o que fazemos, mas não para escolher as consequências das nossas atitudes, né? Então, devemos aí sempre pensar antes de agir, né? Isso pode reverberar na nossa eternidade, né? E aí poderá ser com ou sem Deus, né?
E aqui a gente vê que o autor aos Hebreus, ele fala no capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz assim, ó: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquele que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação. Ok, mas para quem? Para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, ele traz salvação. Sim, essa morada celestial, esse estado perfeito e eterno, mas para quem? Para quem obedece ao Senhor Jesus e a sua palavra. Então é necessária a obediência para que possamos desfrutar desse estado perfeito e eterno. Não é para todos, é somente para aqueles que quiserem realmente ter uma vida em santidade com o Senhor Jesus. Então é importante sabermos disso, estarmos seguros de que há isso daí, para não nos iludirmos e pensarmos que podemos viver de qualquer forma. Não podemos viver de qualquer forma. Temos que viver uma vida de santificação ali, em comunhão com Deus, para que possamos desfrutar mais à frente desse estado perfeito e eterno que o Senhor tem preparado para nós. Já que no terceiro tópico, o estado final de todos os santos, né, o autor ele traz aqui, mostrando, né, que a esperança dos salvos, tanto no Antigo Testamento como quanto no Novo Testamento, foi a de receber, né, ou melhor, nunca foi a de receber uma herança aqui na terra, né, como ele traz aqui em Hebreus, e aí os irmãos podem ler as referências, né, ele fala de Abraão, Hebreus 11, 9, 10, 16, Abraão não esperava uma cidade aqui na terra, ele esperava uma cidade celestial, ele tinha uma promessa de uma cidade, de uma terra prometida aqui na terra, mas essa promessa se cumpriu já em parte no Antigo Testamento, vai se cumprir também no período do milênio, ali com Israel, mas a cidade que Abraão realmente anelava, que Abraão esperava, era a cidade celestial. Também o caso de Moisés, Hebreus 11, 24 a 27, Moisés ele tinha uma visão de uma cidade espiritual. Então aqui nós vemos que, assim como Abraão, assim como Moisés no Antigo Testamento, aguardavam uma herança espiritual, uma cidade celestial, assim também o cristão, o salvo, ele aguarda o paraíso eterno, ele aguarda a cidade celestial, ele aguarda a nova Jerusalém, né? Sabendo que ele é peregrino aqui na terra, né? Como Pedro diz ali em 1 Pedro 2,11, também o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13, Abraão também falava dessa forma que ele era um peregrino. Então, sabemos que somos peregrinos aqui na terra e que, na verdade, a nossa cidade ela está nos céus, né? Como Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Né? Os irmãos confiram esses versículos aí em suas Bíblias, né? Então, a nossa expectativa é de estar para sempre com Deus em comunhão perfeita e eterna com Ele e com os nossos irmãos, né? Para sempre com o Senhor, né? Conforme Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5 e 8, estaremos com o Senhor. Também 1 Tessalonicenses 4,17, estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse estado perfeito e eterno que se dará, como eu já falei, mas a gente vê até aqui em 1 Tessalonicenses 4,17, que se dará na etapa da glorificação, estaremos para sempre com Deus. E claro, na perfeição de todas as coisas ali, após o tribunal do trono branco, com o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, estaremos também para sempre, todos, né? Aí já tanto os crentes que fazem parte da igreja, como no Antigo Testamento, como aqueles da grande tribulação, como os do milênio, estarão todos, o corpo de Cristo, para sempre com Deus, né? Então, como cristão, nós devemos viver com a esperança e a certeza da cidade celestial, né? Refletindo essa esperança, essa expectativa que nós temos através das nossas ações diárias, através da nossa vida. Não basta apenas dizermos que estamos esperando uma cidade celestial, temos que mostrar isso através das nossas atitudes, né? E devemos compartilhar essa esperança, né, da herança eterna com todos aqueles que estiverem ao nosso alcance, para que eles se juntem a nós nessa jornada, né? Então, o autor conclui dizendo o seguinte: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Amém, meus irmãos? No próximo trimestre, estaremos estudando a lição O Deus que governa o mundo e cuide da família. Ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Né? Essa daqui é a lição que vamos estudar no próximo trimestre, né? Os livros ali de Ruth e de Esther. Os irmãos estarão acompanhando aqui conosco, né, nas nossas videoaulas. E eu agradeço, né, a todos os irmãos que estiveram presentes aqui conosco. Convido também para que no próximo trimestre estejam aqui acompanhando as nossas lições. Peço que curtam esse vídeo, compartilhem com os irmãos, com os familiares, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Também, como eu sempre digo, participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical neste domingo e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.